Você está buscando uma estratégia rápida e assertiva para operar em apenas 30 segundos? Então se liga porque hoje eu vou te mostrar um setup que já provou ter mais de 80% de acerto. E se você quiser melhorar ainda mais essa taxa, eu vou te contar um segredo que pouquíssima gente conhece. Então fica comigo até o final, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e bora pro vídeo. Para a gente utilizar essa estratégia que é muito assertiva em 30 segundos, o primeiro passo é a gente operar nas opções Blitz. Então, quando a gente abre os ativos, clica em opções, a gente vai ver que tem 3 categorias. Tem a Blitz, binárias e digital. Quais são as diferenças entre elas? O gráfico de todas são o mesmo. Então, na digital, binárias ou Blitz, se eu abrir EURUSD, eles vão estar com a mesma movimentação. A diferença está no tempo de expiração. Quando eu trabalho com opções binárias ou digital, a gente vai ter a expiração para o final da vela. Então, por exemplo, a gente vai pegar expirações sempre para fechamento de minuto. Então, pode ser fechamento de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos e por aí vai. Já no Blitz, a gente tem uma margem maior para trabalhar a expiração. Então, a gente consegue trabalhar expirações de 5 segundos até 5 minutos. E a diferença é que aqui ele não acaba com o fechamento da vela, igual nas opções binárias e digital. Aqui é tempo corrido. Então, a partir do momento que eu clicar para cima ou para baixo e selecionar aqui a quantidade de tempo que eu quero, essa operação ela vai ter o tempo corrido. Cliquei, ele vai contar, se eu coloquei 30 segundos, na hora que acabar os 30 segundos, ele vai finalizar a operação, mesmo que não tenha fechado a vela. A vela pode estar rolando aqui, eu clicar para comprar ou para vender, e aí sim ele vai pegar 30 segundos, e não para fechamento de minuto, assim como é em digital e binárias, certo? Feito isso aqui, então, a gente vai selecionar os ativos que a gente tem aqui em Blitz, a gente tem uma grande variedade deles. Então, a gente vai selecionar, por exemplo, aqui eu estou no EURUSD em opções Blitz, a gente vai vir em tempo de expiração e vai marcar a opção de 30 segundos, porque essa estratégia é uma estratégia para 30 segundos. Outro passo muito importante, a gente vai vir aqui em período de vela e vamos deixar também para 30 segundos para a gente conseguir analisar. Feito isso aqui, como que vai funcionar essa estratégia? Essa estratégia ela é muito fácil, ela é muito simples de estar utilizando e ela tem uma grande taxa de assertividade. Eu vou colocar aqui a catalogação que eu fiz e vocês vão ver que ela sempre fica na faixa de 80% de assertividade. A gente pode estar utilizando o Martingale 1 ou até mesmo sem Martingale. Então me acompanha até o fim desse vídeo aqui que eu vou te ensinar uma técnica para conseguir pegar as operações sem Martingale. Então só nessa catalogação que eu tinha feito aqui anteriormente, ela já está 28-8, isso já dá mais de 80% de assertividade. Como que a gente vai estar fazendo para catalogar essa estratégia e para estar operando? Primeiro passo, para catalogar, a gente vai precisar sempre trabalhar no início da hora para fazer o mapeamento. Então, por exemplo, agora vocês conseguem ver aqui embaixo no reloginho que são 11 horas e 48 minutos. Então, eu gosto de pegar sempre no horário que acabou de virar a hora. Onde seria? Seria 11 horas, seria 10 horas. Nesse caso, como ele ainda está dentro das 11 horas, eu vou pegar começando das 10 horas da manhã, que foi a virada de hora. Então, eu vou vir aqui, ó, onde foi a vela de 10 horas, a gente já consegue ver que essa velinha aqui foi a vela que fez a virada de hora, e aqui eu vou fazer o seguinte, tô com o meu gráfico aqui em 30 segundos, vou dar o zoom no máximo, vou enxergar esses quadrantes aqui, ó. A gente consegue ver que a própria corretora, ela marca umas linhas, tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui a gente tem o que a gente chama de quadrante. A gente consegue ver que ela tem essas linhas, e essas linhas aqui, sempre dentro delas, a gente vai ter 4 velas. Então a gente vai ver que tem 4 velas dentro de cada quadrante. Essa estratégia a gente vai usar a probabilidade de repetição de cores. Então eu sempre vou observar a primeira vela do quadrante e a última vela tem que ser igual à primeira. Então nesse caso aqui, ó, a primeira foi que cor? Foi vermelha. Então eu sei que a última vela tende a ser da cor vermelha também. Então aqui, ó, vermelho, vermelho. Beleza, a gente teve a primeira vitória. Aqui no próximo quadrante, essa vela foi que cor? Foi verde. Então a última teria que ser que cor? Verde também. Então mais uma vitória. Aqui, vermelho, certo? A última tem que ser que cor? Vermelho. Aqui verde, verde. Vermelho, vermelho. E aqui, ó, nesse quadrante a gente teve o que, tropa? A gente teve um doji. Quando a gente tem doji, a gente não sabe qual cor que vai vir, se é de alta ou se é de baixa. Então, nesse caso, quando vem doji, a gente não faz nada. A gente simplesmente
deixa passar e a gente vai para o próximo quadrante. Aqui no próximo quadrante, tropa, fez que cor a vela? Vermelha. Então a última vela aqui teria que ser que cor? Vermelha também. Porém, nessa estratégia, lembra que eu falei que a gente pode utilizar até um martingale. Então, na próxima vela aqui, ó, ela foi vermelha e a gente pegaria a nossa vitória. Aqui, mesma coisa, ó, a primeira vela foi vermelha, então a última do quadrante também teria que ser vermelha. Ela não respeitou, mas no martingale ela funcionou muito bem e deu vitória pra gente. Passando aqui para frente, ó, primeira vermelha, depois tem que ser vermelha. Não foi, foi verde, mas a próxima vela, utilizando o martingale, a gente teria uma vitória. Aqui foi vermelha e vermelha, então deu win sem martingale. Então vocês podem observar, ó, que aqui eu marquei com o verde escuro as operações que dariam no martingale e essa com o verde um pouco mais claro seria vitória sem martingale, tá? Olha que assertividade isso aqui, tropa. A gente foi ter um loss justamente aqui nesse momento. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente teve uma vela verde, certo? A última foi um doji e depois foi uma velinha vermelha. Então, nesse caso, a gente tomaria um loss. Mas eu vou ensinar para vocês aqui uma técnica que a gente pode estar utilizando para evitar de utilizar o martingale e mesmo assim ainda ter uma assertividade muito boa. E seria o quê? Seria a gente entrar na operação somente quando der o martingale. Então, por exemplo, aqui nesses casos que a vela já deu o win sem dar martingale, a gente não pegaria a operação, a gente só ficaria observando. Já aqui nesse momento, que aqui, por exemplo, ó, fez uma vela vermelha, depois fechou verde. Aqui a gente não pegaria essa operação, a gente esperaria ela dar loss, para quando ela desse loss aqui e a gente utilizaria o martingale, aí sim que a gente pegaria a primeira entrada. Então a gente não ia estar utilizando o martingale, a gente ia esperar a operação ela dar loss de primeira, para que quem fosse utilizar o martingale ia estar entrando de novo, fazendo o martingale, só que como a gente aguardou, a gente ia pegar aqui, ó, sempre depois que ela der loss no quadrante. Então, aqui nesse quadrante ela deu loss, a próxima que o pessoal faria o martingale, a gente entraria. Então, nesse caso, ó, a gente pegaria uma vitória, duas vitórias, três vitórias. Essas aqui a gente deixou passar, né? Porque a gente só pegaria se caso ela desse loss, aí eu entraria na próxima vela. Então, aqui, ó, 4 vitórias, 5 vitórias. E aqui, ó, nesse momento que deu loss, a gente não tomaria loss no martingale, a gente tomaria um loss simples, mas mesmo assim a gente já estava fazendo lucro porque a gente já acertou as operações anteriores. A gente pode estar utilizando aqui também, tropa, mais um indicador que vai deixar esse operacional muito assertivo, que é o quê? O nosso indicador SAR Parabolic, tá? Então, o que eu vou fazer? Para colocar ele, a gente vai digitar aqui em pesquisar indicadores, digita a palavra SAR, tá? S-A-R. Ele já vai aparecer aqui, ó, SAR Parabolic, e você vai adicionar no seu gráfico. A configuração que a gente vai estar fazendo nele é essa aqui, ó. A gente vai colocar na primeira opção aqui 0.8 e nessa de baixo 0.65. A cor aqui é opcional, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei a corzinha azul, ele vai ficar essas bolinhas aqui da cor azul. Se eu quiser alterar para qualquer cor que seja, por exemplo, o roxo, eu posso estar alterando aqui sem problema, que isso não vai influenciar em nada na nossa operação, tá? Então vamos lá na prática aqui pegar uma operação que deu loss para ver se com esse indicador a gente consegue de fato estar filtrando e melhorando a assertividade. Então, por exemplo, aqui, ó, a primeira vela desse quadrante, ela foi uma vela verde, certo? Então a última teria que ser também uma vela verde, ou então a próxima aqui no martingale também ser uma vela verde para a gente conseguir vitória. Nesse caso, todas as outras velas foram vermelhas e não verde como teria que ser na primeira. Só que nesse caso a gente evitaria de pegar essa entrada justamente por conta do nosso indicador. Quando eu vejo que essa bolinha aqui do SAR Parabolic está em cima dela, eu vou dar preferência para pegar venda e não compra. Como aqui no meu setup ele tinha dado compra, eu evito de pegar a operação. Então, nesse caso, eu não pegaria uma operação e aqui, ó, eu já não tomaria esse loss, já evitaria de tomar esse loss. Vamos aqui buscar atrás mais uns exemplos para a gente ver se a gente conseguiria estar evitando esse loss. Por exemplo, aqui, ó, a primeira vela foi que cor? Foi verde, certo? Então a última teria que ser verde também, só que ela foi vermelha. E a próxima do martingale também foi vermelha. Então, por conta disso,
a gente tomaria um loss. Só que, reparem no nosso indicador. O nosso indicador indicou que na última vela aqui, ele já estava com tendência dele vir de baixo. E também na vela do martingale também estava com tendência para vir para baixo. Então, nesse caso aqui, a gente não pegaria uma compra para ele repetir como se fosse a primeira vela verde. Então, a gente já evitaria de tomar 2 loss. Isso aí faz uma diferença absurda no final das contas. Aqui nesse caso, tropa, ó, ele fez uma vela vermelha, certo? A última teria que ser vermelha. E a próxima também, caso a gente fosse fazer um martingale, também teria que ser vermelha. Mas nesse caso, as duas foram verdes e também deu loss por conta disso. Só que se a gente reparar no nosso indicador, na última vela ele já estava com a bolinha do SAR Parabolic aqui embaixo. E na do martingale também estava aqui embaixo. Nesse caso, já indicando que ele subiria e não desceria para fazer uma vela vermelha e pagar a vitória. Então, vocês conseguem observar que só aqui ó, a gente já evitou todos os loss que a gente tinha. Isso já dá uma assertividade absurda, tá? Sem utilizar isso aqui, a gente já consegue ter uma assertividade de mais de 80%. Utilizando esses filtros, a assertividade vai aumentar ainda mais. Então vamos agora para a prática para ver se a gente consegue estar fazendo aqui algumas operações. Eu já abri 4 ativos, já está tudo rodando aqui certinho. Vamos esperar finalizar aqui essa vela que está rolando para a gente conseguir pegar a entrada. Lembrando que todos eles a gente tem que colocar a expiração de 30 segundos, então bora lá. Aqui nesse caso eu estou de olho no SDCHF, primeira vela do bloco foi verde, o SAR Parabolic já está embaixo, então só vou aguardar finalizar. Ó. Cliquei aqui para pegar a compra. Então basicamente essa vela aqui de agora ela tem que repetir a primeira dele que foi de alta. Por que eu não peguei aqui, por exemplo, o EURUSD? Porque a primeira dele ela foi uma vela de alta, porém o SAR Parabolic ó, ele já está em cima, então aqui a preferência é para pegar a venda. Tá? Então vamos abrir aqui ó, só para aguardar finalizar essa operação. Ela tem que fechar de alto. Peguei um delayzinho aqui, né? Jogou um pouquinho para cima, mas está tudo bem. Tá lá, ó. Primeira vitória a gente já conseguiu aqui, ó, 450 de lucro. Agora vamos aqui ver se a gente consegue pegar pelo menos mais uma ou duas operações. Então bora lá, ó. Provavelmente vai dar uma operação aqui no PEN USD, ó. Vamos esperar fechar, ó. Peguei a operação de compra. Por qual motivo que eu peguei essa operação de compra? A primeira vela, ó, vou até abrir aqui para ficar maior. A primeira vela foi uma vela de alta, o SAR Parabolic estava por baixo, então a partir desse momento a última vela tende a repetir a primeira, tá? Usando todos os filtros, todos os gatilhos certinhos, só aguardar aqui, falta 10 segundos para finalizar essa operação. Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória. Ainda fui aqui, deu boa, que eu peguei um delayzinho, né? Deu uma distância entre o preço. Vamos ver, ó, fechou de alta, mesmo com um delayzinho aqui, deu coisa boa, a gente já conseguiu mais uma vitória. Aí, curtiu a estratégia? Não tem nem como não gostar, né? Ela é muito fácil e muito assertiva. E se você quiser aprender ainda mais estratégias, aprender a operar de forma profissional e totalmente gratuita, vem fazer parte da nossa consultoria Astrum. Lá você vai ter vários benefícios, listas de sinais, operações ao vivo, alavancagem solidária, aplicativo hacker e muito mais. Então, é só você olhar aí na descrição, o primeiro link já vai estar lá para você poder participar da nossa consultoria. Um forte abraço e até a próxima!